Então, pessoal, nas últimas aulas estivemos falando sobre energia e a sua conservação da energia. Mas, como vimos, a energia é um escalar. Mas a energia, ela, apesar de ser útil, ela não dá, por exemplo, a direção do movimento. Ou seja, precisamos de outra quantidade que relaciona o quanto esse objeto se move, tá entendendo? Para qual lugar, para onde ele está indo, tá entendendo? O quanto é armazenado o movimento nele. E o primeiro assunto que a gente vai abordar aqui, nessa aula aqui, vai ser o impulso e a quantidade de movimento. E primeiramente, vamos falar de quantidade de movimento ou momento linear, que está relacionado justamente com isso. Tipo, nós sabemos que, por exemplo, a quantidade de movimento por exemplo, de um carro andando é diferente de uma quantidade de movimento de uma bola andando. Apesar dos dois ter a mesma velocidade, mas as consequências causadas por isso vão ser diferentes, tá entendendo? E é justamente isso o que relaciona essa quantidade de movimento. O quanto movimento o objeto tem, tá entendendo? Essa quantidade é chamada de quantidade de movimento ou momento linear. Aqui é simbolizado por essa letra aqui Q, de quantidade de movimento. Aqui vou mostrar um caso geral aqui. Aqui tem um bloco. E o bloco, ele tem uma certa massa, né? E ele, sujeito a uma certa velocidade, vai estar sujeito a essa quantidade de movimento. Vai ter essa quantidade de movimento. O quanto de movimento esse objeto possui. Entendeu? E essa quantidade de movimento é útil porque é um vetor. Ele nos dá a direção para onde está indo esse movimento. Por exemplo, a velocidade está aqui para a direita, a quantidade de movimento vai estar na mesma direção que essa velocidade. Está entendendo? Por isso é que eu falei, tipo, um carro e uma bola, apesar de terem a mesma velocidade, eles vão ter quantidade de movimentos diferentes. Por isso é que o estrago de uma batida vai ser diferente. Tipo, você levar um impacto em um carro com a velocidade de 10 metros por segundo e uma bola 10 metros por segundo, o impacto vai ser diferente, tá entendendo? Isso acontece justamente por causa disso, da quantidade de movimento. Porque vou dar sobre isso na próxima aula, mas a quantidade de movimento ela é transferida, assim como a energia, eu falei da aula passada, a quantidade de movimento ela também é transferida de um objeto para o outro, tá entendendo? No caso aqui, no caso da aula passada foi energia, a gente trabalhou com energia, né? Mas aqui a gente vai trabalhar agora com essa quantidade de movimento. Por exemplo, se você leva uma porrada de um carro com uma certa velocidade, toda a quantidade de movimento que o carro tinha, ele vai passar para você. Assim como se você levar uma bolada, toda a quantidade de movimento que a bola tinha, numa certa velocidade, ela vai passar para você. Ou seja, ela é passada assim como a energia. Ela é outra forma de escrever as coisas, só que relacionando vetores, tá entendendo? A quantidade de movimento é dada por essa equação aqui. A quantidade de movimento é simplesmente igual a massa vezes a velocidade. Aqui, a quantidade de movimento é um vetor. Por quê? Porque a massa é um escalar e a velocidade é um vetor. Ou seja, vai estar na mesma direção em sentido que a velocidade. Seria isso aqui, ó. Por isso aqui, a quantidade de movimento, como eu falei, de um carro, apesar de estar com a mesma velocidade com a bola, são diferentes, porque é relacionado com a massa. Por isso é que você vê, tipo, um caminhão, quando bate num carro, o estrago vai ser diferente, tá entendendo? Por quê? Porque o caminhão vai. A porrada de um carro no caminhão. O caminhão ele tem mais massa. Logo vai ter mais quantidade de movimento. E um carro vai ter menos massa. Vai ter menos. Por isso é que a batida de um carro e um caminhão são diferentes. Entendeu? Que é justamente por causa disso. Essa relação de quantidade de movimento. Entendeu? Aqui, como eu disse, a letra que representa a quantidade de movimento é Q e é igual a massa vezes a velocidade. E lembrando, ele é um vetor e possui todas as propriedades do vetor, ou seja, na mesma direção se soma, se tiver em sentidos opostos subtrai,
E se ele estiver na diagonal, você tem que fazer decomposição de vetores, assim como a gente fez com forças, está entendendo? E a unidade no sistema internacional da quantidade de movimento é dada em quilo vezes metro dividido por segundo. Por que quilo? Porque a massa é quilo, né? E a velocidade é dada em quê? Em metros por segundo. Ou seja, a unidade é simplesmente a unidade dos termos que descreve a quantidade de movimento. Quando temos um sistema de muitos corpos, por exemplo, em um gás, não sei se vocês sabem, mas um gás é formado por várias moléculazinhas ou átomos, e cada um vai ter uma quantidade de movimento, e eu não sei se vocês lembram, e é isso que dá a velocidade a temperatura dos objetos, porque vai ficar um átomo, uma molécula se chocando com a outra, e um passando quantidade de movimento para a outra, e com isso a transferência de energia, tá entendendo? Quando a gente tem um sistema, aqui tem um átomo aqui, para um lado aqui, um átomo puxando para cá e outro para cá. O sistema vai ter uma quantidade de movimento total, que vai ser a quantidade de movimento do sistema. E a quantidade de movimento do sistema vai ser a soma da quantidade de movimentos de cada um desses sistemas. Ou seja, a quantidade de movimento do sistema vai ser a quantidade de movimento do 1, a quantidade de movimento do 2, mais a quantidade de movimento do 3. Mas lembrando que isso aqui são somas vetoriais, ou seja, nessas aqui que tem diagonal, a gente vai ter que decompor aqui, ó, vai ter que decompor aqui, tá entendendo? As que estão na mesma direção, a gente realiza a soma vetorial, tá entendendo? A gente decompõe e realiza a soma vetorial. Se tiver em sentidos opostos, subtrai, se tiver no mesmo sentido, se soma. Ou seja, num gás, por exemplo, como eu estava falando, assim como a água, por exemplo, que existe moléculas da água que vão ter uma certa liberdade, vai estar se mexendo ali, e cada parte dessa água vai ter uma quantidade de movimento associada a cada molécula da água, por exemplo, na água. Entendeu? E com isso, a água total vai ter uma quantidade de movimento. Por isso é que, tipo, você vê águas, tipo, quando estoura uma barragem, você vê aquela água derrubando um monte de coisa, porque essa água vai ter uma certa velocidade e vai ter uma massa associada a toda essa estrutura, tá entendendo? E com isso é que, por isso é que você vê a água saindo arrastando tudo. Vocês podem ver isso no mar, por exemplo. Vocês vão na praia que quando a maré fica cheia, né? Você vê que a água arrasta as coisas. Por quê? Porque a água tem uma grande quantidade de movimento ali. E ele empurra ou puxa. Pode até, tipo, se você for profundar a água e a correnteza estiver alta, ele pode puxar, porque ele tem uma quantidade de movimento forte ali, tá entendendo? Ou seja, quando você tem um sistema de vários corpos, a quantidade de movimento total é basicamente a soma das quantidades de movimento individuais, entendeu? Aqui temos um exemplo aqui onde o valor em mol da velocidade aqui tem duas moléculazinhas, ou dois átomos, com V1 igual a 4V e V2 igual a 3V aqui em mol aqui. Ou seja, aqui eu dei o valor, né? E aqui tem situações que tem elas arranjadas em várias direções aqui. No caso aqui, tem aqui ó, o V1 apontando aqui para a direita, ou seja, está no sentido para a direita, e o V2 aqui apontando para a esquerda. Ou seja, está na mesma direção aqui, na direção horizontal vetor velocidade, né? Mas eles estão em sentido oposto. Aqui o V1 está para cá e o V2 está para cá. Ou seja, a quantidade de movimento desse sistema vai ser a subtração da quantidade de movimento desse menos desse aqui, ó. Ou seja, a quantidade de movimento total vai ser o Q1, que é a quantidade de movimento do V1, menos a quantidade de movimento do V2, que é o Q2 aqui. Aqui o V1 aqui é igual a 4V, né? A massa é a mesma, um sistema com duas massas iguais. Aqui vai ficar 4m vezes velocidade. E aqui, como a velocidade desse aqui é 3, né? 3v, vai ficar massa vezes velocidade. Ou seja, a quantidade de movimento em módulo desse sistema aqui vai ficar 3v. Entendeu? A quantidade de movimento total aqui. Só que em que direção? Na direção aqui na direção positiva, a quantidade de movimento total. Apesar de que no sistema você vai ter várias direções. Tipo, você pode ver isso, por exemplo, na corrente elétrica. A corrente elétrica, o elétron vai estar indo em todas as direções e tal, mas se você
botar um campo, por isso aqui faz a corrente e vai se mover, ou seja, vai ter um movimento associado a uma certa direção. Assim como eu falei da água, tipo, a molécula da água, ela vai estar se mexendo em todas as direções e tal, mas se você botar uma pressão, ela vai ir numa certa direção, tá entendendo? Aí tem uma direção final. Por quê? Porque é um vetor. Aqui no caso, é o mesmo sistema, com massas iguais, os valores em mol V1 é 4, V2 é 3, né? Só que aqui estão perpendiculares entre si. Como um vetor, não sei se vocês lembram, mas vetores, a gente tem que, para fazer uma soma, faz uma soma vetorial. Como estão perpendiculares entre si, seria a mesma coisa que a gente tivesse decomposto o sistema. Ou seja, aqui, para vocês fazerem uma soma vetorial quando tem elementos perpendiculares, a gente usa o teorema de Pitágoras. Ou seja, a quantidade de movimento final, a total, vai ser. Aqui a diagonal vai ser a hipotenusa ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado aqui. Que é simplesmente o Q1 ao quadrado mais o Q2 ao quadrado. Ou seja, vai ser 4mv ao quadrado mais 3mv ao quadrado. Isso aqui é um dos triângulos perfeitos de Pitágoras, que essa diagonal vai ser igual a 5, tá entendendo? Isso aqui é, é um triângulo que sempre cai no vestibular, é 3, 4, 5, tá entendendo? Se um lado tem 3 e outro tem 4, a hipotenusa é 5, é o triângulo 3, 4, 5, triângulo retângulo. É um triângulozinho assim que sempre cai o triângulo retângulo, que é o triângulo perfeito de Pitágoras, entendeu? Ou seja, com isso você pode ver aqui que tem uma certa quantidade de movimento e ele vai aqui numa certa direção aqui, ó. Aqui vai ser diagonal e aqui para você saber a direção dele, aqui é o valor em mol, né? Para você saber a direção, só é você tipo fazer uma projeção aqui, uma reta paralela ao Q2 aqui na ponta aqui do Q1 e uma reta paralela ao Q1 aqui na ponta do Q2 aqui, ó. Assim você tem a direção. Na ponta para onde os dois estão apontando é o final desse vetor e para onde está sendo direcionado e para onde está indo aqui, ó, o sentido dele. O sentido está para cá e a direção é aqui, nessa diagonal. Entendeu? Agora vamos falar da variação da quantidade de movimento. Um objeto, ele pode mudar a velocidade, né? Não sei se vocês lembram, na aula de aceleração centrípeta, ele pode mudar a direção, né? Isso é uma variação da velocidade também. Que no caso nós trabalhamos apenas naquele caso com variações de velocidade e não da quantidade de movimento, que é quando a gente relaciona a massa com a velocidade, tá entendendo? Por exemplo, você tem um objeto aqui, ele está aqui, ele tem uma certa quantidade de movimento nessa direção aqui, ó. Se a velocidade é nessa direção, então a quantidade de movimento nessa mesma direção que a velocidade. A quantidade de movimento é simplesmente a massa vezes a velocidade. E ele vai ser na mesma direção que a velocidade. Se a velocidade é para cá, a quantidade de movimento vai ser para cá também. E se ele fizer um percurso curvo aqui, vai ter outra quantidade de movimento aqui nessa direção aqui. No caso aqui vai ser para baixo. Quando o movimento aqui vai ser para baixo. Tipo, ele poderia fazer qualquer movimento aqui, qualquer mudança de movimento. Poderia ser para cima ou para cá, fazer uma volta aqui, ou até mesmo retornar. Ele ocorreu uma mudança de velocidade aqui. Pode ser em molo, ou pode ser aqui somente na direção. O que seja, ele vai ter uma variação na quantidade de movimento. Entendeu? Que é esse delta Q. Delta Q é o quê? É a quantidade final de movimento menos a quantidade inicial de movimento. Esse é o que significa o delta Q, variação da quantidade de movimento. Que é exatamente isso que eu estou falando aqui. Aqui, vai ser a quantidade de movimento no início menos a quantidade de movimento no início. Lembrando que isso aqui é vetores, ou seja, a gente vai ter que fazer uma subtração vetorial. Entendeu? No caso aqui, a situação final vai ser para baixo aqui, da quantidade de movimento aqui, menos a quantidade de movimento no início. A quantidade de movimento no início a gente vê que é aqui nessa direção para cá. Mas tem um sinal de menos aqui, ou seja, a gente tem que pegar o vetor oposto. Ou seja, que é o vetor no sentido oposto ao que está essa setinha aqui. Entendeu? O menos só significa isso. Você, tipo, pega esse vetor
e inverte sentido. Deixa na mesma direção, mas inverte sentido. Vai ser simplesmente aqui para cá. E fazemos normalmente, como sabemos, uma prolongação aqui, paralela ao Q2 aqui, paralela ao Q1, e a direção desse novo vetor aqui vai ser na ponta desses dois vetores aqui, ó, para cá e para cá, aqui. Ou seja, isso aqui é a representação geométrica de uma subtração de vetores, que no caso é a variação dessa quantidade de movimento, entendeu? Vai ser simplesmente aqui nessa direção. Mas lembrando isso, vocês não pegam o vetor aqui original, é menos o Q1. O menos você muda apenas o sentido, ou seja, inverte o sentido para cá. Ou seja, é na mesma direção, só que o sentido ele inverte. E você faz como se fosse uma soma normal de vetores, tá entendendo? Com isso, vocês deram para entender o que é essa quantidade de variação de movimento. Por exemplo, se um carro está andando e depois ele diminui a velocidade, ou seja, houve uma variação dessa quantidade de movimento, entendeu? Ou seja, se um carro, se ele bater numa certa velocidade em você, ele vai ter impacto diferente se ele bater em outra velocidade, tá entendendo? Que é justamente isso. O objetivo inicial de estudar essas quantidades de movimento no início foi para estudar isso, essas colisões, o que acontecia quando uma coisa batia na outra, tá entendendo? E o que fazia uma coisa se deformar mais que outra devido ao movimento. E com isso é que surgiu o estudo da quantidade de movimento. Como eu disse, a energia é um bom parâmetro para estudar, mas não dá como esse movimento se realiza, tá entendendo? Aí o estudo da quantidade de movimento nos dá essa ideia. Aí agora aqui eu vou mostrar como é feito essa conta algébrica aqui. Não sei se vocês lembram da aula de vetores. É um vetor, ele pode ser escrito como uma matriz coluna, onde o primeiro elemento da matriz coluna é os termos. A gente faz a decomposição vetorial, os primeiros ficam os termos x e no segundo os termos y, né? Aqui, se tiver um vetor na diagonal aqui, a gente pega o primeiro termo aqui fica o x e no segundo o y. E aqui fica só o menos. E aqui seria a decomposição do vetor aqui em x e y aqui, tá entendendo? A componente x e y. E a gente faz a soma algébrica normalmente, de cada um desses elementos. Como vocês lembram de matriz, né? Tipo, esse elemento só vai somar com esse aqui. No caso aqui vai subtrair aqui. Aí, essa variação de quantidade de movimento vai ser simplesmente isso. Quando você decompõe x e y, vai ser simplesmente a subtração do valor em x e o segundo elemento da coluna vai ser a subtração do elemento em y. E com isso, você tendo esses valores aqui, você, tipo, dá para fazer um teorema de Pitágoras e você, tipo, você representa aqui o valor de x e o y e vai ficar a hipotenusa ao quadrado vai ser simplesmente isso aqui, tá entendendo? Vai ser esse termo aqui ao quadrado, mais esse termo aqui ao quadrado, vai ser simplesmente o valor dessa variação da quantidade de movimento. Entendeu? Vocês têm que lembrar isso, de como quantidade de movimento é um vetor, deve ser tratado como um vetor, tá entendendo? Não é nada mais do que a gente já trabalhou com forças e a gente vem trabalhando ultimamente. Entendeu? Ou seja, a variação da quantidade de movimento é isso que eu estava falando. Quando o corpo tem variação de velocidade, ele vai ter uma variação de movimento, tá entendendo? De quantidade de movimento. Entendeu? Que é justamente isso, esse delta aqui. E por que isso é importante? Agora vamos falar de uma. Porque isso nos traz uma relação importantíssima. Não sei se vocês já ouviram falar, tipo, acho que vocês já sabem o que é impulso. Impulso de uma força. Que impulso de uma força é dado pela letra I, né? Impulso é o que vocês devem estar imaginando, o que é impulso, é o que vocês usam naturalmente. Por exemplo, aqui, quando você aqui está uma bola de um jogador de beisebol, né? E ele bate essa bola aqui com uma certa força aqui nessa bola aqui, tá entendendo? Com um taco na certa bola aqui. Você pode ver que tem uma deformação aqui, ó.
Que é isso é devido à transferência de quantidade de movimento. Mas por isso é que existe essa deformação aqui na bola. Mas existe um, um impulso aqui, tá entendendo? Ou quando a gente, tipo, vai pular um muro, por exemplo, você tem que dar um impulso, né? O que é impulso? Impulso é quando você relaciona uma força com a quantidade de tempo, tá entendendo? Por exemplo, aqui, no caso aqui de um jogador de beisebol, ele rebatendo uma bola aqui. A bola, ela só vai encostar num determinado tempo, ou seja, a força só vai atuar um espaço de tempo, tá entendendo? Um pequeno tempo. Ele não vai estar atuando todo o tempo, vai ficar atuando apenas num determinado tempo. Assim como é um jogador de futebol aqui, quando ele vai chutar a bola não vai ficar grudada no pé do jogador, né? Ele vai chutar com uma certa força num determinado tempo, entendeu? Que é o tempo que vai estar em contato com a bola. Que é justamente isso que relaciona o impulso. O impulso é dado simplesmente pela força vezes essa esse intervalo de tempo foi aplicada essa força, tá entendendo? Num chute de futebol, por exemplo, quando o jogador chuta, é muito pequeno esse espaço de tempo. Ou seja, o impulso é simplesmente isso, é a força vezes esse intervalo de tempo que foi aplicada essa força, tá entendendo? Assim como aqui o jogador quando tá rebatendo, vai ser o tempo que estava no contato da bola com o taco. Quanto tempo esse jogador ele aplicou essa força nessa bola. Isso é que é a definição do impulso. O impulso é dados em unidades no sistema internacional aqui de Newton por segundo. Newton por quê? Porque a força no sistema internacional é em Newton, né? E o tempo é em segundos. E vocês podem ver aqui que também é um vetor aqui, o impulso. É na mesma direção aqui que da força, tá entendendo? Ou seja, o impulso para ser calculado é simples. Isso aí é você calcular o intervalo de tempo que foi aplicada essa força vezes a força. Mas isso aqui, no caso, é um escalar vezes um vetor. Ou seja, o impulso vai ter na mesma direção que essa força aqui. Tá entendendo? E tem uma propriedade importante que ela é numericamente igual da área do gráfico da força vezes o tempo. Ou seja, se você fizer um gráfico e analisar a força nesse intervalo de tempo, não sei se você já viram aquelas máquinas de dar murro que tem em shopping geralmente, aquilo ali ele calcula o impulso para calcular a força, tá entendendo? Ele analisa quanto tempo você deu o murro e a partir dali ele calcula a força baseado no impulso. Eles fazem um gráfico dessa forma aqui, aquelas máquinas. Não sei se você já viu no filme de rock, quando o cara dá um murro lá, aparece um número. Aí para analisar a força, é baseado no impulso. Ele vai ter um gráfico e a partir do gráfico ele calcula o impulso e a partir daqui do tempo que foi aplicada essa força, você dá para achar a força aqui. Ou seja, se você tiver um gráfico da força aplicado no intervalo de tempo, o impulso é numericamente igual à área desse gráfico aqui, ó. Entendeu? Ou, por exemplo, se você tiver é, uma força elástica, por exemplo, você dá para calcular o impulso. Entendeu? Com isso, a gente dá para calcular o impulso simplesmente isso. Você pega a força e multiplica pelo intervalo de tempo que foi aplicado essa força, e a direção do impulso é na mesma direção da força. Se a força é aplicada para cá, o impulso vai ser para cá. Entendeu? Com isso, temos um teorema importantíssimo, que não sei se vocês lembram, mas a gente pode relacionar a força com a variação da velocidade, pois a força ela vai criar a força é por causa de uma aceleração, né? E essa aceleração vai causar uma variação de velocidade. Assim como o impulso, a gente relaciona com a variação da quantidade de movimento. Tá entendendo? Aqui, ó. Se a força aqui gera uma variação de velocidade e o impulso é a força vezes o tempo, ou seja, o impulso ele vai relacionar com a variação de velocidade, assim como a força aqui, ela pode se relacionar com a variação de velocidade aqui. Entendeu?
E como é feita essa relação? A gente sabemos que o impulso resultante é igual à força resultante vezes o intervalo de tempo que é aplicado essa força, né? Que foi o que eu acabei de falar. Isso é a definição do impulso. Pela segunda lei de Newton, nós sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração é dada pela variação da velocidade dividido pelo tempo. Assim, a gente substitui no lugar dessa aceleração aqui a variação da velocidade sobre o tempo. E assim a gente tem a força resultante. E não sei se vocês já estão vendo aqui, aplicando nessa força resultante aqui em cima, aqui, porque o impulso é a força resultante vezes o tempo, aqui. E a gente tem aqui a massa vezes a variação da velocidade dividido pelo tempo, vezes o tempo. A gente dá para ver aqui que aqui é dividido pelo tempo multiplicado pelo tempo. A gente dá para simplesmente simplificar os dois e cancelar. Ou seja, o impulso, o impulso resultante vai ser a massa vezes a variação da velocidade. E a variação da velocidade é o quê? O que é a variação de alguma coisa? É o valor final menos o valor inicial. A variação da velocidade é a mesma coisa. Vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. No caso aqui vai ser a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial aqui. Aqui tem um erro aqui, era para ser um inicial aqui. E nós sabemos que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Ou seja, cada um termo desse aqui é a quantidade de movimento final menos o inicial. Aqui. Entendeu? Isso aqui é uma quantidade de movimento final e aqui seria a quantidade de movimento inicial. Aqui. E o que é a quantidade de movimento final menos inicial? É simplesmente a variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final de uma situação 2 menos uma situação 1, que é a mesma coisa de uma quantidade final menos uma quantidade inicial. Ou seja, um impulso resultante é simplesmente igual à variação da quantidade de movimento, que é o chamado teorema do impulso. Ou seja, se você aplica um impulso em uma coisa, você vai ter uma variação da quantidade de movimento, tá entendendo? Por isso é que, tipo, quando você rebate uma bola, por exemplo, a bola em uma certa velocidade, você aplica uma força, né? Aí você tem impulso. Quando você chuta, a bola está parada. Quando você chuta, ela vai ganhar uma velocidade, ou seja, vai adquirir quantidade de movimento, entendeu? Ou se outra pessoa chuta para você e você dá outro chute em outra direção, você vai mudar a direção e vai mudar a velocidade. Ou seja, você alterar a quantidade de movimento de uma bola se estiver jogando futebol. Entendeu? E os objetos ele tem essa propriedade, tipo, quando existe uma força aplicada em determinado tempo, ele vai causar uma variação da quantidade de movimento. Entendeu? Que é o que é determinado pelo teorema de impulso, que é justamente isso. Na energia, a gente relacionou o trabalho com a energia cinética, né? No caso aqui, seria. Mas no caso ali, foram valores escalares. A gente sabe o valor, mas não sabe a direção, aonde está sendo aplicado, para onde vai estar indo, tá entendendo? E como vai ser essa força. Mas aqui no caso do teorema de impulso, ele já relaciona isso, ele já pode nos dar a direção para onde está sendo esse movimento, entendeu? Por isso é que é importante. Em alguns problemas vai ser útil utilizar a energia e outros utilizar o teorema de impulso, entendeu? Eu vou mostrar agora um pequeno vídeo aqui sobre essa propriedade do impulso, né, de forças impulsivas. E na parte seguinte da aula, é, vamos resolver exercícios aqui, ok? Para esta demonstração, usaremos um conjunto de pêndulos também conhecido como pêndulo de Newton. O pêndulo de Newton consiste de 5 esferas de aço idênticas penduradas por fios de nylon de mesmo comprimento. Cada esfera deve ser presa por 2 fios para que mantenham a direção do movimento sem se desviar. Inicialmente, iremos efetuar a colisão entre apenas 2 esferas. Uma delas está em repouso e a outra posicionada numa certa altura. Quando a esfera é solta, colide com a esfera em repouso.
Depois da colisão, a esfera que estava parada entra em movimento e a outra que se movia para de se mover. Em seguida, podemos efetuar colisões com diversas combinações de esferas, para analisar os resultados após os choques. Chamamos de forças impulsivas as forças de curtíssima duração, como os que ocorrem nas colisões entre as esferas. Como as esferas praticamente não se deformam plasticamente após as colisões, podemos considerar os choques como praticamente elásticos, já que a energia e a quantidade de movimento são conservadas. Assim, quando soltamos uma esfera, apenas uma esfera irá sair do outro lado após o choque. Do mesmo modo, se soltarmos 3 esferas colidindo com 2 esferas, 3 esferas irão sair do outro lado, para conservar a quantidade de movimento e a energia.